Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, que hoje traz para você as questões de matemática do concurso da Guarda Municipal da Praia Grande, né, em São Paulo. Já pensou ser guarda de uma praia? De uma praia grande? Deve ser bom, né? Essa prova foi organizada pelo IBAN e, como vocês sabem, conseguir provas dessa banca não é fácil. Então, desde já agradeço ao Rodrigo que nos enviou as questões dessa prova para a gente publicar aqui no canal. Sempre que você quiser ver provas aqui no canal, manda para a gente que a gente publica para você. Vou deixar no fim do vídeo outras provas organizadas pelo IBAN para você que está se preparando para um concurso organizado por essa banca. Combinado? São 10 questões, questões que têm um nível de dificuldade relativamente alto quando a gente pensa que é o cargo de guarda municipal, né? Então, comparando com outras provas de guarda municipal, eu considero que essa prova teve um nível de dificuldade um pouquinho maior. Combinado? Bora para as 10 questões. Vem comigo. Primeira questão, questão de um polígono convexo. No polígono convexo a seguir, a medida do ângulo E é igual a quanto? Então, quanto mede esse ângulo? Para resolver essa questão, você tem que saber os conceitos básicos de polígonos convexos. Você sabe como calcular a soma de todos os ângulos de um polígono convexo? A soma dos ângulos internos de um polígono convexo é dada pelo número de lados do polígono menos 2 vezes 180 graus. Né? Surge lá a partir da divisão do polígono em triângulos. Né? Se você procurar aí a origem dessa fórmula, você vai ver que se origina a partir da divisão do seu polígono em triângulos. Ok? Então, vamos calcular quanto mede a soma de todos os ângulos, né, através da fórmula, e depois basta a gente subtrair essa soma de todos esses valores para a gente achar o valor desse ângulo aqui. Né? Então, quantos lados tem esse polígono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Então, a gente vai fazer 7 menos 2, né? 7 menos 2 vezes 180. 7 menos 2 dá 5. 5 vezes 180. 5 vezes 180 é fácil ou difícil? É fácil, né? 5 vezes 100 dá 500. 5 vezes 80, 400. 500 mais 400 dá 900. Beleza? Então, quando a gente somar todos os ângulos, o resultado tem que dar 900. Vamos fazer isso. Então, vamos somar 150 mais 90 mais 120 mais 100 mais o E mais 130 mais 150. Essa soma vai dar 900, né? Somando todos os ângulos, inclusive esse que a gente não sabe, o da letra E, o resultado tem que dar 900, né? Somando aqui esses valores, 150 mais 90 mais 120 mais 100 mais 130 mais 150, o resultado vai dar 740. Então, 740 mais E é igual a 900. Pega o 740 positivo, passa para cá negativo, você vai ficar com E igual a 900 menos 740. 900 menos 740. Se fosse 900 menos 700, você teria 200, né? Mas tem que tirar 40. 200 menos 40, 160. Beleza? Então, este ângulo desconhecido mede 160 graus. Essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas. Se você tiver dúvidas, perguntas, me escreve. Deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários que você vai receber uma resposta para esclarecer a sua dúvida. Se você não tiver dúvida, mas quiser ajudar o nosso canal, deixe qualquer comentário, inclusive um ponto, que é o código secreto do nosso canal, da Central dos Números, né? Todo mundo que está ligado aqui sabe que é só deixar um ponto e você ajuda demais a gente. Bora para a segunda questão. Questão do like, né? Outra forma de ajudar, deixando o like no vídeo. Um terreno com formato retangular, com 102 metros de largura por 204 de comprimento, pertence a uma construtora que nele planeja construir 4 edifícios com unidades habitacionais. O terreno possui uma topografia bastante acidentada e para que a obra possa ser iniciada, será necessário efetuar um trabalho de terraplanagem no mesmo, buscando com isso condições adequadas para o início da execução da obra. Li rápido isso aqui porque nenhuma dessas informações vai ser necessária para resolver a questão. As informações que você precisa estão nesse parágrafo. Ao consultar uma empresa especializada em terraplanagem que presta serviços a essa construtora, a empresa passou um orçamento que prevê a execução do trabalho
em 12 dias com a utilização de 2 máquinas e seus respectivos operadores trabalhando diariamente 6 horas, né? Para que esse trabalho possa ser executado, para que se possa executar esse trabalho no prazo de 8 dias, quantas máquinas deverão ser utilizadas? Então, já sacou sobre o que é essa questão? Essa é uma questão de regra de 3 composta, né? Você tem lá que uma obra vai ser executada durante 12 dias por 2 máquinas que trabalham 6 horas por dia. Quantas máquinas vão ser necessárias para realizar a mesma obra em 8 dias e, consequentemente, trabalhando o mesmo número de horas, já que ele não especificou o número de horas. Então, monta esse problema colocando o resultado. As máquinas vão trabalhar durante dias por horas para quê? Sempre que você for resolver uma questão de regra de 3, pergunte-se para que existe alguma coisa fazendo alguma coisa, né? Então, você tem lá máquinas trabalhando várias horas por dia, para quê? Para construir uma obra, né? Para fazer uma terraplanagem. Então, escreve isso. 2 máquinas trabalhando 12 dias, 6 horas por dia, para quê? Para fazer uma obra. X máquinas, que é o que a gente quer saber, trabalhando 8 dias, no prazo de 8 dias, as mesmas 6 horas, para quê? Para produzir a mesma obra, né? Então, colocou o resultado aqui, colocou o para quê separado, né? Aqui, no caso, é uma obra. Em outros problemas, pode ser outras coisas, tá bom? Então, nessa questão, é assim. Como você vai resolver a regra de 3 composta? Esqueça as setas. Você vai pegar e multiplicar esses valores de cima por esse de baixo e vai igualar a multiplicação desses de baixo por esse de cima. Vamos fazer isso? Então, multiplica como se fosse um x. X vezes 8 vezes 6 vezes 1. X vezes 8 vezes 6 vezes 1 é igual a 2 vezes 12 vezes 6 vezes 1. 2 vezes 12 vezes 6 vezes 1. Pode fazer isso sempre. Vai dar certo sempre. Fechou? Se você não acredita, veja, por exemplo, este outro exemplo. Veja, por exemplo, esse outro exemplo. Tá bom? Em que eu explico esse macete aqui com mais detalhes. Em outros vídeos de outros canais de professores super famosos, tem esse macete para você. Tá bom? Vamos lá. A gente quer saber o valor de x. Como que a gente calcula o x? A gente tem que deixar ele sozinho, né? Então, vamos pegar tudo que está desse lado, passar para o lado de cá com operação invertida. Se está tudo multiplicando, a gente vai passar para o lado de cá dividindo. A gente vai ficar com x é igual a 2 vezes 12, 24. 24 vezes o 6, que já estava lá, 6 vezes 1 dá 6, né? Aqui a gente tem 8 vezes 6 vezes 1. Vezes 1 vai continuar sendo 8 vezes 6, então pego 8 vezes 6 e passa para baixo. Posso simplificar esse 6 com esse 6. 6 dividido por 6 dá 1. 24 dividido por 8 dá 3. Então, x é igual a 3. Serão necessárias 3 máquinas. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Entendido? Então, essa questão é relativamente fácil, né? Questão aí de regra de 3 composta, não precisava decorar igual na questão anterior. Vamos para a questão número 18. Essa questão aqui também é fácil, é só de continha. Em uma pequena empresa de componentes eletrônicos, o custo de produção em reais de um determinado produto pode ser obtido a partir da regra de cálculo P de x igual a 125 mais 3,5x, onde x é a quantidade produzida, enquanto que o preço de venda de cada unidade deste produto é obtido a partir da regra de cálculo venda de x é igual a 6 vezes x. Sabendo que certo mês essa empresa registrou um lucro bruto, de R$ 4.890 na comercialização desses componentes e que L de x, o lucro, é igual ao preço de venda menos o preço de custo, quantas peças foram comercializadas neste período, qual é o valor de x. Vamos resolver essa questão, né? Só aproveitando aqui que eu lembrei, vocês devem ter percebido que a qualidade aqui das questões, né, da nitidez, não está tão clara, né? Por quê? Porque o Rodrigo mandou para a gente a prova impressa, então a qualidade não ficou tão boa. Peço desculpas aí, mas é o melhor que a gente conseguiu fazer para vocês, tá bom? Então vamos lá. A gente quer saber o valor de x. Ele te deu o lucro? Deu. Ele falou que o lucro é R$ 4.890. Ele te deu o preço de venda? Deu. O preço de venda é 6x.
Ele te deu o P de x? Deu 125 mais 3,5x. Então, é só substituir tudo. Onde tiver ele, coloca 4.890. 4.890 é o lucro. É igual à venda, 6x, menos o P de x. Coloquei o P de x entre parênteses. Por quê? Porque tem um menos antes que vai mudar o sinal de tudo que está lá dentro. Tá? Se você não colocar entre parênteses, o menos vai ficar só antes do 125 e aí vai dar errado. Então, coloca entre parênteses o P de x. O P de x é 125 mais 3,5x. Ok? Menos, vai mudar o sinal de tudo. Então, vou ficar com menos 125 menos 3,5x. Certo? Se eu quero saber o valor de x, deixa tudo que tem x de um lado, tudo que não tem x do outro lado. 6x menos 3,5x. Se fosse 6x menos 3, daria 3. Só que tem mais meio, né? Então, vai ser 2,5. Beleza? Tem que tirar mais meio. Então, 2,5x. Esse menos 125 passa para cá como mais 125. 4.890 mais 125 vai dar 5.015. Certo? Pego 2,5x, está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Você vai ter 5.015 dividido por 2,5 é igual a x. Para fazer essa divisão ficar fácil, multiplique em cima e embaixo por 10, porque aí você vai andar com essa vírgula uma casa para a direita. Então, 5.015 vezes 10 é 50.150. 2,5 vezes 10 é 25. Agora faz a divisão convencional, né? 50.150 dividido por 25 vai dar 2.006. Então, foram comercializadas 2.006 peças. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Então, questão mais de continha, né? Série de expressões, mas é mais de continha mesmo, porque ele já te deu todas as expressões certinhas, era só você substituir e fazer as contas, né? Bora para a questão número 19. Essa questão merece a sua inscrição, tá bom? Essa é a questão mais difícil dessa prova. Se você não está inscrito ou inscrita, inscreva-se agora na Central dos Números para valer a pena conseguir aprender como se resolve questões como essa. De uma progressão geométrica de razão negativa, se sabe que o segundo termo é igual a 36 e o quarto termo é igual a 4. Com base nessas informações, podemos afirmar que a soma dos primeiros 5 termos dessa sequência é igual a quanto? Tempo! Bom, eu resolvi essa questão usando um raciocínio que, no meu próprio ponto de vista, é um raciocínio longo. Se por um acaso você conhecer um raciocínio mais direto, mais curto para resolver essa questão, pode postar aqui embaixo nos comentários que eu vou fixar o seu comentário para todo mundo ver. Fechou? Então vamos lá, como é que eu resolvi? A gente sabe o segundo termo e sabe o quarto termo. Se a gente sabe o segundo termo e o quarto termo, a gente considerar que essa progressão geométrica teria 3 termos, né? Teria o segundo, o terceiro e o quarto termo, a gente pode usar uma regra geral de progressões geométricas que diz que o termo do meio elevado ao quadrado é igual à multiplicação dos termos da extremidade, né? Então, você tem que o terceiro termo elevado ao quadrado é igual ao segundo termo vezes o quarto termo, considerando-se que essa PG teria, aí, nesse caso, 3 elementos, né? Então, assim, a gente consegue calcular o A3. Vamos calcular o A3. A gente sabe que o A2 é 36, sabe que o A4 é 4, né? O quarto termo vale 4. Então, você tem o terceiro termo elevado ao quadrado é igual ao segundo vezes o quarto termo. Como que a gente faz para descobrir aqui? A gente tem que tirar a raiz, né? Então, qual o valor que elevado ao quadrado vai dar 36 vezes 4? Pode ser um valor positivo ou negativo, né? Então, a gente vai tirar a raiz dos dois lados e considerar os valores positivos e negativos. Então, a A3 vai ser mais ou menos raiz quadrada de 36 vezes 4. Por que eu não fiz a multiplicação? Fica mais fácil tirar a raiz assim. Raiz de 36 é 6, raiz de 4 é 2, né? Então, você vai ter 6 vezes 2, 6 vezes 2 dá 12. Então, o terceiro termo é mais ou menos 12. Mas o terceiro termo vai ser mais 12 ou menos 12? Olha aqui, a nossa razão da progressão é negativa. Então, se você tem um número negativo sendo multiplicado por cada termo, pega o segundo termo. O segundo termo é positivo. Quando ele for multiplicado por uma razão negativa,
ele vai dar como resultado um número negativo, concorda? Um número positivo vezes um número negativo dá um número negativo. Então, o terceiro termo vai ser menos 12. A gente sabe que o terceiro termo é menos 12, sabe que o segundo é 36, a gente consegue calcular a razão dessa progressão. Basta dividir o terceiro termo pelo segundo termo. A razão é menos 12 dividido por menos 36, ou então é 4 dividido por menos 12, né? Para calcular a razão de uma progressão geométrica, pega um termo e divide pelo termo antecessor. Menos 12 dividido por 36, a gente pode simplificar por 12. 12 dividido por 12 dá 1. 36 dividido por 12 dá 3. Então, a razão é mesmo negativa, é menos 1/3. Se a gente descobriu a razão, a gente consegue calcular agora qual é o primeiro termo. Por quê? Para calcular a soma dos termos de uma progressão geométrica, a gente precisa conhecer o primeiro termo dessa sequência, né? Então, qual que vai ser, como que a gente calcula o primeiro termo? A gente pega o segundo termo, que é o 36, e divide pela razão, né? 36 dividido por menos 1/3. Divisão envolvendo frações, você conserva a primeira, 36, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de menos 1/3 é menos 3 sobre 1. Menos 3 sobre 1 é o próprio menos 3, né? Menos 3 vezes 36 dá menos 108. O primeiro termo é menos 108. Se a gente sabe o primeiro termo e sabe a razão, agora é só aplicar a fórmula da soma dos termos da progressão geométrica. A soma dos termos de uma progressão geométrica é A1, o primeiro termo, vezes a razão elevado ao número de termos menos 1, dividido pela razão menos 1. Tinho? A gente tem todos esses valores. O A1 vale menos 108, a razão vale menos 1/3, o número de termos é 5, ele quer a soma dos primeiros 5 termos, então o n é 5, menos 1 dividido por menos 1/3 menos 1. Então, aqui a gente vai ter várias continhas envolvendo frações, né? Primeiro aqui, ó, menos 1/3 elevado a 5. Vai dar positivo ou negativo? Menos vezes menos, mais vezes menos, menos vezes menos, mais vezes menos, menos, né? Então, vai dar negativo. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. O 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes, vai dar 243, né? Então, a gente vai ter menos 1 sobre 243, essa fração menos 1. Aqui eu não coloquei formatado bonitinho, tá? Desculpas, mas essa fração, menos 1 sobre 243, tudo isso menos 1. Embaixo, menos 1/3 menos 1. Como a gente faz essa subtração aqui? Considere isso aqui uma fração, né? Que fração com denominador 3 dá 1? Vai ser 3 dividido por 3, né? 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, você vai ter menos 1/3 menos 3/3. Isso dá menos 4/3. Sacou? Fazendo aqui dentro dos parênteses, menos 1 sobre 243, menos 1. Considere isso uma fração com denominador 243. Vai dar menos 243 sobre 243. Então, menos 1 sobre 243 menos 243 sobre 243 dá menos 244 sobre 243. Então, a gente tem menos 108 vezes menos 244 dividido por 243, tudo isso dividido por menos 4/3. Novamente, divisão envolvendo fração. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Primeiro, menos vezes menos, vai dar mais. Então, você vai ter 108 vezes 244 dividido por 243. 108 vezes 244 dividido por 243, vezes o inverso de menos 4/3. O inverso de menos 4/3 é menos 3/4, certo? Só fazer continha agora. 244 dá para dividir por 4? Dá. 24 dividido por 4 dá 6. 4 dividido por 4 dá 1. Vai dar 61. 243 dá para dividir por 3? Dá, porque a soma dos algarismos aqui é divisível por 3. 4 mais 2, 6. 6 mais 3, 9. 9 é divisível por 3. Então, esse número pode ser dividido por 3. 243 dividido por 3. 24 dividido por 3 dá 8. 3 dividido por 3 dá 1. Dá 81. Então, divido esse 3 por 3, esse 243 por 3. Então, aqui a gente vai ter 61, o 4 vai sumir, aqui a gente vai ter 81, o 243 vai sumir. Então, vai ter menos 108 vezes 61 dividido por 81. Dá para dividir o 108 e 81 por 3, por 3, por 3, dá para dividir por 27. 108 dividido por 27 dá 4, 81 dividido por 27 dá
3, beleza? Então, a gente vai ter menos 4 vezes 61 dividido por 3. 4 vezes 61 dá 244. Então, a soma é menos 244 dividido por 3. Essa é a resposta dessa questão. Ufa! Essa questão é uma questão que eu considero difícil, considerando que o cargo é de guarda municipal, né? Para uma prova de guarda municipal, esse padrão de questão é relativamente difícil. Você concorda ou discorda? Ou sem corda? Vale a inscrição? Vale, não vale? Então, se não se inscreveu, se inscreve aí. Vamos para a questão número 20? Vem comigo. Essa questão é muito fácil. Um atacadista de alimentos acaba de receber do seu fornecedor de hortifruti um carregamento contendo 43 caixas idênticas carregadas em suas capacidades máximas de laranjas lima. Sabe-se que cada uma dessas caixas acondiciona aproximadamente 31,5 quilos dessas laranjas. Considerando que cada laranja desse tipo pesa aproximadamente 105 gramas, dentre as alternativas a seguir, qual a que mais se aproxima do número de dúzias de laranja lima contidas nesse carregamento? Para a gente saber o número de dúzias, a gente vai ter que dividir o peso total, então as 43 caixas com 31,5 quilos cada uma, pelo peso de uma dúzia, né? Você sabe que uma laranja pesa 105 gramas, uma dúzia são 12 laranjas, né? Então, quanto pesa uma dúzia de laranjas? 12 vezes 105 gramas. Peso de uma dúzia de laranjas. 12 laranjas, uma dúzia é 12, 12 vezes 105 gramas. 12 vezes 105 dá 1.260 gramas. Como aqui a gente vai ter o peso das caixas em quilos, já vamos transformar esses gramas em quilos, né? Então, grama de quilo para gramas tem que andar 3 casas, de grama para quilos tem que andar 3 casas para esquerda, né? Então, é quilograma, hectograma, decagrama, grama. Até chegar em grama, se andou 3 para a direita, beleza? Então, de grama para quilograma, 1, 2, 3. Vai dar 1,260 ou 1,26. Fechou? Agora vamos calcular aqui 43 caixas de 31,5 quilos cada. Multiplica 43 vezes 31,5. 43 vezes 31,5 vai dar 1.354,5 quilos. Para saber o número de dúzias, divide esse peso total pelo peso de uma dúzia. É isso. 1.354,5 dividido por 1,26. Para assumir com a vírgula, multiplica em cima e embaixo por 100. Né? Então, ao multiplicar por 100, a vírgula vai andar 2 casas para a direita, vai dar 126. Ao multiplicar por 100, a vírgula vai andar 2 casas para a direita, vai ter que acrescentar 0, vai dar 135.450. Ao fazer essa divisão, você vai chegar no resultado de 1.075 dúzias. Essa vai ser a resposta dessa questão. Para o vídeo não ficar tão longo, eu não faço essas continhas aqui com você, mas se você tiver dúvidas nessas continhas, pode perguntar, não tem problema. A gente tenta desenrolar essas continhas aqui nos comentários, tá bom? Né? Mas para uma prova que tem esse nível, fazer essas continhas deveria ser meio que no automático, né? Para essa cobrança que teve essa prova, ok? Vamos para a questão número 21. No primeiro, questão de porcentagem. No primeiro dia útil do mês, uma loja de eletrônicos aumentou em 12% o valor de um determinado produto, repassando dessa forma o aumento acumulado da variação cambial dos últimos meses, já que o produto é importado. Mas como no decorrer do mês o produto começou a ficar encalhado em suas prateleiras, eles não têm ponto final, né? O lojista resolveu, nos 2 últimos dias do mês, conceder um desconto especial de 8% para vendas com pagamento à vista, passando o produto a ser ofertado ao consumidor final nessa modalidade de venda a R$ 5.615,68. Né? Só que tem ponto final. Tá? Dá para dividir isso aqui em 3 ou 4 frases. Com base nessas informações, podemos concluir que a diferença entre o valor do produto na promoção com condição de pagamento à vista e o preço anterior ao aumento concedido no início do mês é de quanto? Então, você sabe o preço lá da promoção, né? Depois da promoção, você tem que descobrir qual que era o preço inicial.
Vamos ver o caminho que o preço fez até chegar aqui. Então, antes o produto custava 100%. Teve um aumento de 12%, né? Então, 100% mais 12% dá 112%. Só que aí não encalhou o produto. Então, foi dado um desconto de 8% sobre esse valor aqui, né? Então, vamos descontar 8% disso aqui. Você vai fazer 112% menos 8% de 112. Esse de 112 é muito importante. Você não pode só pegar aqui 112 e subtrair 8, não, tá? Porque não é 8% de tudo, é 8% de 112. 8% de 112 é 0,08 vezes 112, né? 8% não é 8 dividido por 100. 8 dividido por 100 dá 0,08. Então, faz aí, 0,08 vezes 112. Isso vai dar 8,96. Então, o produto passou a custar 112 menos 8,96. Isso dá 103,04%. Certinho? Sendo assim, esse valor aqui, 5.615,68, corresponde a 103,04%. A gente quer saber o preço inicial, a gente quer saber 100%. Faz uma regra de 3. 103,04 é igual a 5.615,68. 100% vale x. Multiplica como se fosse um x. 103,04 vezes x é igual a 100 vezes isso aqui. 100 vezes isso aqui vai dar 561.568. E o 103,04 estava associado ao x, vai passar para cá, dividindo. Então, é esse número grandão dividido por 103,04. Fazendo essa divisão, você vai chegar em 5.450. O produto custava inicialmente R$ 5.450. Ele quer saber a diferença entre o preço atual e o preço inicial. Então, faz 5.615,68 menos 5.450. Ao fazer essa subtração, você vai chegar no resultado de 165,68. Então, essa é a resposta dessa questão. Observe aqui que aqui no vídeo eu estou focando a explicação no raciocínio que você pode seguir para resolver as questões. Não estou focando a explicação nas continhas, tá bom? Mas como eu disse, se você tiver dúvida nas continhas, não tem problema, é só perguntar. A gente tenta esclarecer as dúvidas nas continhas. Combinado? Mas mais importante do que fazer a continha é saber o raciocínio para quando pegar uma questão parecida conseguir resolver. Beleza? Vamos para a questão número 23. Sabemos que operações financeiras envolvendo liberação de crédito na modalidade de correção por juros simples não são práticas corriqueiramente utilizadas por instituições bancárias e financeiras, mas supondo que esse tipo de operação fosse comum, se uma pessoa tomasse junto a uma financeira um empréstimo de R$ 6.800, corrigido a uma taxa de juros semestral, então em 6 meses o juro é de 9,3%, e o quitasse em 8 parcelas mensais fixas, qual seria o valor de cada uma dessas parcelas? Bom, se o juros semestral é de 9,3, a gente consegue calcular os juros mensais para depois calcular em 8 parcelas, né? Então, basta dividir 9,3 por 6. Juros mensal, 9,3 dividido por 6. 9,3 dividido por 6 dá 1,55. Agora, usa a fórmula de juros simples. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Sabe qual é o capital? 6.800. Falou lá, pegou o empréstimo de 6.800. A taxa, 1,55%, ou seja, 1,55 dividido por 100. 1,55%. Ok? Vezes o tempo. O tempo são 8 parcelas mensais, 8 meses. Ok? Divido esses dois zeros por esses dois zeros do 100, vai dar 68 vezes 1,55 vezes 8 dá 12,44. 68 vezes 12,44, 843,2. Então, só de juros ele ia pagar isso aqui, né? Só que ele não ia pagar só os juros, né? Ele ia pagar o valor que ele pegou emprestado mais os juros, certo? Você paga a dívida toda. Então, tem que somar 6.800 mais isso aqui. 6.800 mais 843,2, 7.643,2. Agora sim, pega esse valor total a ser pago e divide por 8 para saber qual é o valor de cada parcela. 7.643,2 dividido por 8 dá 955,40. Essa é
a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Então, essa questão não era das mais difíceis nessa prova, né? Vamos para a próxima. Questão de sistema. Essa é a última questão desse vídeo. Sabe-se que R, S, T, U e V são números inteiros, positivos e diferentes de zero. Sabe-se também que esses números se relacionam entre si da seguinte maneira. V corresponde ao quíntuplo de T, então já escreve isso. V corresponde, é igual ao quíntuplo. Quíntuplo é 5 vezes, né? Então, V é igual a 5 vezes T. V é igual a 5 vezes T. 5 vezes T, né? Colocando em função de T, pega o 5 está multiplicando, passa para cá dividindo, você vai ter V dividido por 5 é igual a T. Só uma outra forma de escrever a mesma coisa, ok? Depois, U corresponde, é igual a metade de V. Então, U é igual a V dividido por 2. Metade de V, V dividido por 2. U é igual a V dividido por 2. S é igual a terça parte de U. Terça parte é o número dividido por 3. É U dividido por 3. S é igual a U dividido por 3. R corresponde, é igual a metade de T. Então, R é igual a T dividido por 2. T mais U mais V é igual a 204. Com base nessa série de informações, podemos concluir que R mais S é igual a quanto? Bom, para calcular R mais S, eles dependem aqui de U e T, então a gente tem que calcular U e tem que calcular T. Vamos usar essa expressão. T mais U mais V é igual a 204. T mais U mais V é igual a 204. Observe que você tem aqui que T é igual a V sobre 5, né? V é igual a 5 sobre T, T é igual a V sobre 5. Você tem que U é igual a V sobre 2. Então, você tem que T e U estão em função de V. Então, eu posso substituir aqui T por V sobre 5. Então, onde tiver T, coloca V sobre 5. Mais o U substitui por V sobre 2. Mais o próprio V. Isso vai ser igual a 204. Tá bom? Se você tem uma letra só, você consegue calcular o valor dessa letra, né? Então, soma envolvendo frações com denominadores diferentes. Faz o MMC entre os denominadores. O MMC entre 5 e 2 é 10, né? Então, você vai pegar 10, dividir pelo denominador de cada termo, multiplicar o resultado pelo numerador. 10 dividido por 5 dá 2, 2 vezes V, 2V. 10 dividido por 2, 5, 5 vezes V, 5V. 10 dividido por 1, 10 vezes V, 10V. 10 dividido por 1, 10 vezes 204 dá 2040. Tirou o MMC dos dois lados da igualdade e elimina o denominador. Então, você vai ter 2V mais 5V mais 10V. 2 laranjas mais 5 laranjas mais 10 laranjas. Isso dá 17 laranjas. 17V. 17V é igual a 2040. V vai ser 2040 dividido por 17. 2040 dividido por 17 dá 120. Calculou o valor de V? Você consegue calcular o valor de T e consegue calcular o valor de U, né? T não é V sobre 5, então vai ser 120 dividido por 5. 120 dividido por 5 é igual a 24. T vale 24. Dá para calcular U? Dá. É V sobre 2. 120 dividido por 2. 120 dividido por 2 é 60. Então, U é igual a 60, né? Sabe o valor de U e de T, consegue calcular R e S, né? Então, S vai ser U dividido por 3. 60 dividido por 3 dá 20, né? 60 dividido por 3 dá 20. R vai ser T dividido por 2. Então, o T é 24, vai ser 24 dividido por 2 é 12. O problema que é saber a soma entre R e S. 12 mais 20. 12 mais 20 dá 32. 32 é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Perguntas? Assim, não é a última questão. Meu Deus, viajei. Acho que faltam duas ainda. Achei que a gente já tinha chegado no fim. Vamos então para mais uma questão. Essa questão aqui de volume de sólidos geométricos. Devido às fortes e constantes chuvas que caíam em certa região, uma família possuía em sua residência uma caixa d'água de PVC vazia ainda a ser instalada. Resolveu deixá-la no quintal de casa para coletar água da chuva e posteriormente utilizar para limpezas em geral de residência. Sabe-se que essa caixa possuía o formato cúbico e aresta de 1,2 metros. Sabendo que tal caixa ficou no quintal dessa residência por 3 dias e nesse período a água coletada atingiu a altura de 12 centímetros do fundo, quantos litros foram
coletados. Então, basta a gente calcular o volume de água que tem lá, né? Ele deu que a medida da caixa em metros e a medida da altura da água em centímetros. E quer o volume em litros. A gente sabe, não sabe? A gente sabe que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Sabia disso? Volume de água em decímetros cúbicos é igual a litros. Como você quer a resposta em litros, calcula o volume em decímetros cúbicos. Então, vamos passar esses metros para decímetros. Escala de unidade de medida. Metro, decímetro, centímetro. Então, de metro para decímetro, tem que andar com a vírgula uma casa para a direita. Metro para decímetro, anda com a vírgula uma casa para a direita. 1,2 metros é igual a 12 decímetros. Transforma esse centímetro em decímetro. É metro, decímetro, centímetro. Então, de centímetro para decímetro, anda com a vírgula uma casa para a esquerda. Vai dar 1,2 decímetros. Qual que é o volume do cubo com a altura da água em 1,2 decímetros? É um lado do cubo, 12 decímetros, vezes o outro lado do cubo, 12 decímetros, vezes a altura da água, 1,2 decímetros. 12 vezes 12, 144. 144 vezes 1,2 dá 172,8 decímetros cúbicos. Então, isso dá 172,8 litros, porque 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Só isso. Então, essa é uma questão de volume de sólidos geométricos e conversão de unidades de medida. Beleza? Agora sim, a gente vai para a última questão dessa prova, a questão aí de equação, né? Equação de segundo grau. Sendo x1 e x2 as raízes da equação 2x² mais 12 mais raiz de 3 vezes x mais 6 raiz de 3 igual a 0, a soma dos inversos dessas raízes, ou seja, 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 é igual a quanto? Vamos pegar isso aqui que ele quer. 1 sobre x1 mais 1 sobre x2. Soma de frações com denominadores diferentes. Tira o MMC. O MMC pode ser o produto entre eles, né? Então, vai ser x1 vezes x2. x1 vezes x2 dividido por x1 dá x2. x2 vezes 1, x2. Aqui seria x2. x1 vezes x2 dividido por x2 dá x1. Então, 1 vezes x1 dá x1. Então, você vai ter x1 mais x2, ou x2 mais x1, dividido por x1 vezes x2. Entendeu o que eu fiz? Tirei o MMC, que é a multiplicação entre os dois. Tirou o MMC, divide o MMC pelo denominador de cada termo e multiplica o resultado pelo numerador. Como o numerador é 1, o resultado vai ser o próprio resultado da divisão. Então, observa aqui que isso aqui é a mesma coisa que a soma das raízes dividido pelo produto das raízes, né? Como que você calcula a soma das raízes de uma equação do segundo grau? A soma das raízes é menos b sobre a, menos b sobre a. Então, o b vale 12 mais raiz de 3, então você vai ter menos 12 mais raiz de 3, dividido pelo a, o a vale 2, dividido por 2. Pronto, então, aqui no numerador você vai ter essa fração. E o produto das raízes? C sobre A, né? Então, o produto das raízes de equação de segundo grau, C sobre A. O valor de C é 6 raiz de 3, 6 raiz de 3 dividido por A, o A vale 2. 6 raiz de 3 dividido por 2, 6 dividido por 2 dá 3, 3 raiz de 3. A gente quer esse valor aqui, então divide a soma, menos 12 mais raiz de 3 sobre 2, pelo produto, 3 raiz de 3. Então, você vai ter menos 12 mais raiz de 3 sobre 2, dividido por 3 vezes raiz de 3. Divisão envolvendo fração, conserva a primeira, menos 12 mais raiz de 3 sobre 2, multiplica pelo inverso do segundo. O inverso de 3 raiz de 3 é 1 sobre 3 raiz de 3, né? 1 vezes isso aqui vai dar isso aqui. 3 raiz de 3 vezes 2 dá 6 raiz de 3, né? Então, menos 12 mais raiz de 3 sobre 6 raiz de 3. Temos raiz no denominador. Vamos racionalizar. Para racionalizar, multiplique em cima e embaixo por raiz de 3, né? Porque a gente tem que tirar essa raiz de 3, então multiplica por raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3, né? Então, você vai ter 6 vezes 3. Raiz de 3 vezes 12, 12 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. O menos continua lá do lado de fora, eu não mudei o sinal aqui de dentro dos parênteses. Observe que o 12 e o 3 podem ser divididos por esse 3. Mesmo tendo essa soma aqui, você pode fazer essa divisão.
desde que você divida os dois termos, né? 12 dividido por 3 dá 4, 3 dividido por 3 dá 1. Então, você vai ter menos 4 raiz de 3 mais 1 sobre o 6, porque o 3 a gente dividiu. Então, essa é a resposta da questão. Menos 4 raiz de 3 mais 1 sobre 6. Observa que o menos foi colocado aqui fora da fração, né? Por isso que eu coloquei aqui entre parênteses. Beleza? É isso! Assim a gente chega ao fim desse vídeo. Ufa! Então essa prova teve um nível de dificuldade mais alto, né? Se você quiser aprender mais, veja essas outras provas dessa banca. Se você ainda não se inscreveu no Central dos Números, inscreva-se agora, tá bom? Deixa o like no vídeo, bora compartilhar conhecimento. No mais, bons estudos e até a próxima.